Amém, irmãos? Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, tivemos ontem uma viagem missionária com o pastor e alguns irmãos, e foi uma bênção, né? Mas não sei se algum dos irmãos, nós voltamos de lá um pouco ruim da garganta devido à poeira. Os irmãos me perdoem se eu chegar a ficar rouco durante a pregação, amém, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, e talvez nem seja essa palavra felicidade, mas eu estou muito realizado, vamos dizer assim, porque eu tenho conseguido, através de muitas orações e pedidos ao Senhor, abrir mão da dopamina mundana, das coisas, da falsa alegria lá de fora, e eu tenho me sentido realizado, porque e dessa forma a gente vai entender, né, um pouco do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 5, ele vai dizer assim que se tem uma coisa para me gloriar, se tem uma coisa para me deixar feliz, é as minhas fraquezas. Então, quando você consegue abrir mão das coisas efêmeras lá de fora, do prato que é bonito, mas te leva a envenenar aí uma morte espiritual, daquilo que está diante da sua mesa, mas te leva para o inferno. Quando você é capaz de dominar isso tudo, você se sente mais realizado, e Deus tem me dado essa condição, e eu tenho certeza que vai dar para cada um que está aqui nessa noite. Irmãos, Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler uma passagem bem conhecida, mas eu andei orando muito ao Senhor e tentando entender. Eu tenho certeza que da forma que Deus falou comigo através dessa palavra, também vai falar com você. Lá em Marcos, capítulo de número 5, verso 21. Marcos, capítulo 5, verso 21, diz assim: E passando outra vez Jesus no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e logo que o viu, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Verso 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E eles, fazendo brincadeiras, riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrando aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, te digo, levanta-te. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor possa se revelar através dela, porque não tem que ser, ó Pai, a minha palavra, mas a do Senhor nessa noite, porque novamente a palavra é a sua, ó Deus,
e o povo é o seu. Em nome de Jesus, que eu seja, Senhor, pela misericórdia, boca do Senhor nessa noite. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o que tem de avulso na Bíblia? O que tem na Bíblia que não tenha um sentido ou uma ligação a Jesus? Nada. Tudo que está escrito na Bíblia, e a própria Bíblia vai nos dizer que antes de nós lermos a palavra, nós temos que orar e buscar entendimento para ela. Então a gente chega à conclusão que nem sequer uma vírgula ou uma palavra tem que ser passada adiante sem uma meditação melhor. Nós vemos aqui um chefe da sinagoga, em alguns evangelhos vai dizer príncipe da sinagoga, em outros principais da sinagoga. A verdade é que só essa parte que nós lemos aqui, se eu não estiver enganado, vai falar 4 vezes e reforçar a ideia de que era um principal da sinagoga, um chefe da sinagoga. Já que no primeiro verso vai dizer que se chamava Jairo, por que a Bíblia então não parou por ali dizendo que era Jairo, mas vai dizer por vários versículos a mesma palavra, chefe da sinagoga? E a palavra nos fala que existia, a história vai nos contar que existia nos tempos de Jesus quase que 400 sinagogas. As sinagogas, segundo o estudo, foram abertas, vamos dizer assim, como uma espécie de igreja, lá no período do cativeiro babilônico, em que o povo de Israel já não tinha mais o templo para orar, porque o templo estava derrubado, estavam em terras estrangeiras, e há quem diga que o sacerdote Esdras foi uma das pessoas que foi o mentor de constituir as sinagogas. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que Jesus, nós vamos ver lá em Lucas capítulo 4, que a grande e primeira estratégia de Jesus, você vai perceber, que vai dizer assim, olha, e Jesus, quando saiu lá da tentação que ele passou no deserto, em que ele ficou ali jejuando 40 dias e 40 noites, foi tentado por Satanás, mas venceu porque ele tinha propósito. A palavra nos fala que ao sair dali, ele volta para a Galileia e mais precisamente ali na sua terra Nazaré, Jesus vai começar a pregar nas sinagogas. E a palavra vai nos dizer que a sua pregação se estendeu a todas as sinagogas que existiam por ali. E as pessoas aceitavam. Era a grande estratégia de Jesus, porque ele ia encontrar nas sinagogas pessoas que já estavam com o coração voltado para a oração, já que a sinagoga quer dizer lugar de oração. Era um ponto de refrigério de muitas pessoas. E Jesus, como Deus, sabiamente vai usar no seu período inicial e por longo tempo as pregações na sinagoga. E aí já vai uma para os desagrejados, não sei se falei a palavra correta, Aonde vai encontrar Jesus? Será que lá fora em uma mesa de bar? Será que em outros lugares a pessoa vai encontrar a palavra de Jesus? Talvez pode até encontrar, mas de forma deturpada. E só que, irmãos, nós vemos aqui que Jesus pregou nessas sinagogas, e o apóstolo Paulo também vai seguir a mesma linhagem. Paulo começou também o seu ministério pregando em todas as sinagogas que eram abertas para ele pregar. Só que por mais que Jesus tenha sido recebido bem na maioria das sinagogas, lá de Nazaré, a palavra vai nos dizer, lá em Lucas capítulo 4 e no verso 15, que Jesus vai chegar naquela sinagoga, a qual a cidade que ele havia nascido, e naquele dia a palavra nos fala que foi lhe dado a permissão para ler as escrituras sagradas,
e Jesus vai abrir naquela sinagoga a palavra que nós lemos em Isaías, se não me engano, no capítulo 61. E Jesus vai começar a ler aquela palavra dizendo assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho, curar os enfermos de espírito, dar vista aos cegos. Então Jesus começa a dissertar de quem era o Messias, para lá no final ele dizer: a palavra que o profeta trouxe nesse dia está cumprida. Jesus está dizendo aqui para eles, diante dos seus olhos está entrando, pregando para vocês o próprio Deus, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Eu quero dizer para você nessa noite que entrou nessa sinagoga, que entrou aqui nessa noite nessa igreja, o próprio Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio dar vista aos cegos, que veio curar leprosos de alma e de espírito, está aqui nessa noite. Mas não faça como a sinagoga de Nazaré. Sabe o que eles vão fazer? Os seus corações se enfureciam por causa da palavra do Mestre. E a palavra nos diz que pegaram Jesus, levaram Jesus até um precipício que se situava ali na cidade de Nazaré, para precipitar Jesus ali. Um eufemismo, a verdade é que estavam levando Jesus para empurrar para a morte no precipício. A salvação chegou em Nazaré primeiramente, a cura chegou em Nazaré, a oportunidade chegou na sinagoga de Nazaré e foi expulsa pela porta dos fundos. Jesus então vai fazer o quê? Vai pegar a sua mala de Nazaré, já que o profeta na sua casa não tinha expressão, vai sair de Nazaré e partir lá para Cafarnaum, o lugar que Jesus mais operou milagres. E nós vamos ver que na entrada de Cafarnaum vai chegar ali um centurião e vai mandar os seus servos ir até Jesus, dizendo assim: diga para Jesus o seguinte: olha, o meu servo está na minha casa enfermo e ele nem precisa ir lá, é só ele falar uma palavra e o meu servo será curado. E a palavra nos fala que dessa forma ele trouxe a notícia e dessa forma aconteceu a cura para aquele servo. E Jesus começa novamente a pregar onde? Nas sinagogas de Cafarnaum. O que eu estou tentando e já revelando para os irmãos é que quase, e é muito bem provável, que Jairo conheceu Jesus aonde? Nas sinagogas. Porque se ele era chefe da sinagoga, alguém para pregar e trazer a palavra ali, tinha que sair a autorização dele. Nem o pastor Júnior pode chegar aqui pegando o microfone para pregar, se não for pelo pastor dessa igreja. Agora, o que eu acho mais interessante, que Jairo então recebe a notícia que lá na sua casa a sua filha estava à beira à morte. E eu começo a conjecturar, a imaginar o que as primeiras providências de Jairo. Talvez ele pensou assim: eu sou o chefe da sinagoga, eu posso montar um grupo de oração ali, jejuar, pagar o preço, porque eu posso. E eles vão ficar de joelhos, interceder pela minha filha e ela será curada. Quem sabe ele não fez isso? Mas quando ele chegou na sinagoga, e por mais que ele pedisse a cura para sua filha, a cura não veio. Sabe por quê? Porque novamente Jesus está em muitos corações, mas infelizmente algumas das nossas ações, e às vezes nós pensamos que está tudo bem porque somos chefes de sinagogas, porque somos homens e mulheres de Deus, porque expressamos a palavra de Cristo com afinco e beleza.
mas alguma coisa faz Jesus sair da nossa vida, e não são coisas grandes. Quem sabe Jairo orou, buscou orações e jejum e nada, mas ele sabiamente se lembrou, ou alguém da sinagoga falou com ele: olha, Jairo, nós recebemos outro dia aqui alguém que se dizia o Cristo, aquele que falou que tinha a capacidade de até mesmo levantar um moribundo do caixão, um morto do caixão. E é nessa hora em que o crente, aquele que vive a falsa esperança de ser salvo e não está, tem a oportunidade de consertar os seus erros. E Jairo vai tocar na sua mente uma coisa: Jesus passou por aqui, mas não está aqui. Jesus passou pela minha vida, mas talvez não esteja na minha vida. É basicamente o que Jairo estava pensando. O que Jairo fez? Será que ele fez a mesma coisa que o centurião? Vai mandar um dos príncipes, os principais da sinagoga ir atrás de Jesus? Será que resolveria? Porque uma vez que você perde a intimidade, uma vez que você perde o contato, porque às vezes nós chegamos na igreja e um louvor já não nos comove. Se eu chegar aqui um dia não chorar na presença de Deus com alegria, não está bom para mim. Jairo agora não vai mandar, como o centurião, alguém ir lá pedir para Jesus, mas ele vai tocar: eu tenho que consertar o meu erro pessoalmente com Deus. O centurião tinha fé, precisava só de uma palavra, mas Jairo precisava de fé e intimidade com Deus para receber o quê? O seu milagre. Porque ele devia convidar o mestre e alcançar intimidade para Deus e na sua casa. Você vai na casa de alguém que você não é íntimo? Às vezes nem quem a gente gosta a gente não vai. Imagine na casa de um estranho. Quer cura, quer salvação de alma, tenha intimidade com Deus. Pastor, mas eu perdi. Mas vai uma coisa bela para você chamada graça. A tal da graça tão maravilhosa, a misericórdia que Jeremias pregava. Porque as misericórdias de Deus não têm fim, novas são todas as manhãs. Podemos deitar no pecado, e se Deus nos dá a graça de acordar vivos no outro dia, procurar Jesus desesperadamente, arrependido, e Jesus voltar para nós e nos perdoar. É a natureza divina de Jesus. O que Jairo vai fazer? Eu vou lá atrás desse que passou na sinagoga, que era o mestre, e eu perdi a oportunidade. De repente a palavra nos fala que Jairo começou a procurar Jesus. E se fosse nos dias de hoje, Jairo ia até na Coreia do Norte, se fosse preciso, atrás de Jesus. O que nós não fazemos por um filho nosso? Eu tenho certeza que você é capaz de tirar e abrir mão da sua vida por um filho. E Jairo agora vai atrás de Jesus, encontra Jesus, e a graça maravilhosa de Jesus já encontrou Jairo de cara. Jesus vai dizer assim: claro, Jairo, eu vou na sua casa. Mas Jesus não falou, mas Jesus vai o quê? Ensinar a Jairo como que se conseguiria novamente ter intimidade com ele. Jesus vai ensinar através da vida de Jairo como que deve ser uma mulher de círculo de oração. Jesus vai ensinar através da vida de Jairo como deve ser um pastor. Jesus vai ensinar através da vida de Jairo como um homem e a mulher de Deus tem que se portar. E a primeira coisa que vai ensinar a Jairo é a mulher do fluxo de sangue chegando até Jesus. Tem alguma coisa avulsa na Bíblia que não tem significado? De maneira nenhuma. A palavra vai nos dizer que aquela mulher há 12 anos padecia por aquela enfermidade.
E Jairo, há 12 anos, chegava na igreja com a maior alegria, porque ele tinha uma filha única. Eram 12 anos de alegria, enquanto que aquela mulher, 12 anos de tristeza. Eu começo a imaginar uma coisa: chefe da sinagoga, certamente aquela mulher bateu na porta dele. Sabe por que eu digo com clareza isso? Porque quando o homem lá fora, não é assim, pastor? Está passando por dificuldade, o filho recebeu uma notícia que está doente, que está com câncer, o telefone do pastor toca na hora. Pastor, a minha filha vai fazer um concurso e ela precisa, o telefone do pastor toca na hora. Fulano está enfermo, chama o pastor para orar. Só que tinha uma coisa: a sinagoga imitava o templo. E as mulheres já começavam excluídas nesses ambientes. Porque na sinagoga se necessitava de pelo menos 10 homens para ter o culto na sinagoga. Se chegasse 100 mulheres ali, pastor, e 2 homens, não tinha culto. Pastor, se chegasse uma mulher enferma ali, não entrava. 12 anos de alegria de Jairo, 12 anos de sofrimento, e aquela mulher não teve a oportunidade de entrar na sua sinagoga, porque a sua enfermidade tirava esse direito dela a entrar. O seu título muitas das vezes era ter de mulher leprosa. O que é que Jesus vai nos ensinar aqui? O apóstolo Tiago vai dizer que a verdadeira religião é o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Órfãos de quem, pastor? Isso é espiritual. Órfãos de Jesus. Viúva de quê, pastor? De igreja, de contato, de amizade, de pegar pela mão. Aí Jesus vai chegar e de repente aquela mulher vai tocar em Jesus. Aí de repente Jesus dá um tempo ali para a petição de Jairo. Jesus começa a procurar dentre a multidão, procura aqui, procura ali, e Jesus pergunta a um, pergunta a outro: quem foi que me tocou? E os discípulos vão falar: mestre, tem mais de 1000 pessoas aqui, e o senhor pergunta quem tocou? É Jesus ensinando uma coisa para Jairo: se ele tivesse intimidade com Deus, quem tinha que procurar por ele era Deus, e não ele procurar a Deus. Está vendo Jesus indo atrás e procurando uma pessoa que realmente estava contrita e alcançou a misericórdia dele? Quando você tem esse contato e essa intimidade com Deus, quem te procura é o próprio Deus para te abençoar. Onde está essa mulher? Procura quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Virtude só sai de Jesus quando Jesus olha para você e sente prazer. Virtude é um sentimento que vem através do prazer. Jairo procurava porque quem procura alguma coisa, por quê? Porque havia perdido. E graças a Deus, um dia também nós perdemos. Quem aqui já não perdeu intimidade com Deus? O pastor aqui já perdeu várias vezes. Aí de repente a palavra nos fala que Jesus encontra aquela mulher. 12 anos de tristeza, da agora para frente vai ser anos de alegria. E Jairo, 12 anos de alegria, naquela hora era o dia da sua angústia. As coisas mudaram de repente. Sabe o que mais ensina o crente? Peça a Deus para você ver uma bênção e Deus te dá. Às vezes as coisas, Deus te dá uma bênção, parece que nós não absorvemos bem a bênção. É desse jeito. Lembra de Jacó, lembra do filho de Abraão, o segundo filho, Isaac? A palavra nos fala que Isaac, depois que foi expulso do lugar onde ele morava, ele vai para o vale e de repente ele começa a abrir poço. E o primeiro poço, a Bíblia vai dizer que saiu água viva, perfeito, bênção pura. Já imaginou? Saiu água viva, então era maravilhoso. A Bíblia vai dizer que saiu água viva.
Porém, aquele poço trouxe o quê? Contenda. De repente, a Bíblia nos fala que Isaac abre o segundo poço e novamente deu água. Trouxe bênção, mas deu novamente contenda entre os seus servos. Isaac vai abrir um terceiro poço e a Bíblia nos fala que saiu água e agora não teve contenda. Aí Isaac vai aprender, pá. Muitas das vezes nós estamos ilusionados com as coisas lá de fora, com prazeres das coisas lá de fora. O nosso reino não deve ser aqui. O que é que Isaac vai fazer? Eu tenho tudo, mas está me faltando intimidade com Deus. Isaac vai sair daquele ambiente de milagres e de bênçãos, mas que não tinha a presença de Deus, e vai lá para o deserto de Berseba fazer o quê? Constituir um altar. E aquele altar era o quê? O ponto em que ligava ele e Deus. Porque as bênçãos muitas das vezes nos afastam de Jesus. Mas quando recebemos a notícia, olha, a sua filha está prestes a morrer na sua casa, começamos a correr desesperadamente em busca do mestre. E não poderia ser dessa forma. E a palavra nos fala que, para piorar as coisas, os principais das sinagogas, aqueles que todos os dias cantavam o livro dos Salmos, ajudavam Jairo a fazer as liturgias e os longos discursos dos fariseus, chegaram para Jairo e diziam assim: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Irmãos, a coisa que eu mais peço a Deus é para não dizer uma palavra que mata a fé de outro irmão. A coisa que nós temos que ter mais zelo em falar é porque muitas das vezes uma palavra mal falada tira a fé de um irmão, tira a esperança de alguém. E Jesus vai lá naquela situação e dá um grito e um brado: Jairo, não temas, crê somente. E agora Jairo tem duas opções: ou ele seguir conforme o que o seu coração latejava. Ele tinha a oportunidade de seguir o seu coração e a vontade de ver a sua filha curada, ou ele ouvia o quê? As palavras de quem dizia crente, mas não era. Porque quando uma pessoa ela sofre do seu lado, se você não sofrer junto, não é a igreja de Cristo. Aí Jairo vai olhar para os desânimos dele e fala assim: não, eu vou seguir com o meu Cristo aqui, o que der e vier eu estou com Cristo. E de repente a palavra nos fala que Jesus começou a seguir a Jairo, e aproximando da casa de Jairo, Jesus escutou um grande alvoroço. Parece que era uma guerra, um choro, o quê? Falso. Que tristeza era aquela, pastor? A tristeza profunda do pai, da mãe e de alguns dos parentes, mas era na maioria falsa, porque naquela época o pastor já explicou para a gente aqui sobre as carpideiras, né? Pagava-se para elas chorarem em velórios. É quando o homem está se apegando com o homem lá de fora, que até bate no seu ombro e chora com você, mas choro falso. Devemos ter cuidado. E Jesus, quando chegou e viu aquilo, já que já estava alcançando o coração de Jairo, Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, especialmente Pedro, Tiago e João. Jesus vai dizer assim: olha, pega esse pessoal aqui e chota eles daqui, tira todo mundo daqui. Irmãos, a coisa pior que eu já fiz na minha vida, na minha adolescência, isso tem muitos anos. Pastor Samuel com a irmã Rosa, eles me deram a data certinha de quantos anos eu sirvo o Senhor. 32 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que nós não devemos seguir conselhos de quem não ora mais do que você.
Como você vai pedir oração para quem não ora? Como você vai pedir um conselho para quem está com a vida estragada lá fora? Como você vai pedir para alguém que pregue se não tem contato de intimidade sua, que a intimidade que você tem com Deus? Porque muitas das vezes é desse jeito. Aí nós atraímos o quê? Pessoas falsas, espiritualmente falando, irmãos, ao nosso redor. E Pedro já não gostava disso, né? Ouviu o pedido de Jesus, eu começo a imaginar: sai para fora, cambada de mentiroso, sai para fora, seus perturbados, seus desgranhentos. E nós precisamos ter essa atitude radical na nossa vida, senão nós vamos continuar chorando com as carpideiras. E nós não vamos ver a nossa filha levantando e tendo um milagre. Ou você expulsa essas carpideiras da sua vida, ou vai continuar chorando pro resto da vida. E a palavra nos fala que foi tirado um por um, só ficou os discípulos, só ficou Jesus e a família. Sabe onde que você tem que ficar? Tá ruim aqui, mas aqui é a sua família verdadeira. Falsa ilusão é você sair daqui e procurar outra igreja lá fora, porque as igrejas são todas falhas. E outra coisa, para você que está aqui nessa noite, o seu Jordão é aqui. Não adianta você se banhar em outros rios por aí, outras igrejas. O seu Jordão é esse. Você tem que se mergulhar aqui. E a palavra nos fala que de repente Jesus, eles expulsaram ali aquelas carpideiras, aqueles falsos. E de repente aquele ambiente se tornou o quê? O ambiente propício para o milagre. Quer milagre? Conserte-se diante de Deus. A palavra é para mim, a palavra é para o pastor. Quer milagre? Se conserte diante de Deus. Quer ouvir a respostinha que você tanto deseja? Conserte diante do Senhor. Dá pé naquele lugar de quem precisa ser dado. Abra mão de quem você precisar abrir mão para seguir a Cristo, porque vale a pena seguir Jesus. Aí Jesus vai entrar naquele quarto, vai pegar aquela menina pela mão, e de repente o coraçãozinho de Jairo está batendo de alegria já, porque ele já confiava que o milagre era certo. Ele já estava transformado. Ele aprendeu como que ele devia fazer na sua sinagoga, devia receber todos os enfermos e apresentar Jesus como cura. Ele já estava transformado. E agora ele vai receber o quê? O milagre. E Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui para finalizar, vai dar o último conselho dentro da casa de Jairo. Verso 43. Mas ele expressamente mandou-lhes que ninguém soubesse e disse que dessem de comer aquela menina. Olha o que Jesus está nos dando de comer aqui nessa noite. Palavras que vêm daqui. O alimento que você come lá fora só te leva a continuar morto. Mas no dia que você se atender para essa palavra aqui, aí as coisas mudam na sua vida. Isso aqui não é coisa para você ler e dizer lá no final: eu li a Bíblia toda, e bater no seu coração e dizer: eu li a Bíblia. Não. Isso aqui é para você ler, observar, entender e pôr em prática. É difícil? É difícil. Mas se você seguir boa parte, tudo que está aqui na Bíblia, você consegue o seu milagre. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente da palavra que é pregada pelo nosso pastor. Se alimente de louvores que vem aqui do trono, que vem aqui do alto. Eu já disse aqui, né, uma vez, quando eu era jovem, eu gostava muito de Racionais MC. Tinha aquelas músicas maluconas lá, né? O homem na estrada recomeça a sua vida, e começar aquele monte de baboseira. E eu me senti o cara, mas eu me tornava a pessoa mais revoltada que existia. Quanto mais eu ouvia, mais revoltado eu ficava. Quanto mais você ouve o tal do amado baixista, mais melancólico e bobo você fica.
Quanto mais você ouve essas desgraças que estão aí no seu celular, mais bobo você fica. Mas quando você se depara com louvores que vêm do alto, a sua vida é transformada. É só dessa forma que nós vamos ter intimidade com Deus. Se alimente da palavra de Deus e o milagre vem na sua casa. Amém? A Senhora, dessa oportunidade.